vantagem dos cursos, não só do 01, alguns com mais qualidade, outros com menos qualidade, mas o curso depende muito, o concurso depende muito, o seu desempenho depende muito de você. O curso tem uma importância, uma parcela muito grande no que ele te oferece, na estrutura física, na estrutura do corpo humano, mas depende de você. Nem o melhor curso, nem o pior curso. O melhor curso vai ter aprovado, o pior curso vai ter aprovado, aluno aprovado, e também alunos que não vão ser aprovados, porque depende de você, principalmente você. Então, quando você segue um plano de estudos, você tem a responsabilidade de cumprir o seu plano, você vai ver que o seu desenvolvimento vai ser maior. Porque, olha só, quem faz curso, como eu falei, tem uma vantagem. Uma vantagem de ter uma rotina diária de exposição de conteúdo. O curso que tem um planejamento para poder ter as aulas regularmente, distribuídas numa carga semanal, normalmente vai fazer com que você tenha 4 a 5 aulas por dia. E o que você deve fazer até para evitar a curva do esquecimento? No contraturno, após a aula, você tem que revisar o que você viu na aula. Senão, a curva de esquecimento já começa depois da aula a cair. Então, quando ela vai pensar em cair, e depois, então, se você estuda de manhã, assiste a aula de manhã, quando chega à tarde, você deixa de estudar, revisar, de aprender, de pegar o conteúdo que você acabou de ter à exposição, você vai continuar, você vai cair, aquele conteúdo vai cair. Ou seja, você, para manter ele num nível mais alto, uma curva menos inclinada, você tem que estudar no período da tarde o que você viu de manhã. Você tem que estudar à noite o que você viu à tarde. A rotina do aluno da noite, que é uma outra história, né? É uma outra adaptação, ele tem que saber estudar diferente. Mas o aluno que estuda de manhã, ele pode ver e deve ver o conteúdo à tarde. O aluno que estuda à tarde, ele deve ver o conteúdo à noite. Tá? Então, olha só, o que é recomendado? No mínimo, gente, no mínimo. Claro que isso aí não é regra, tá? Não é regra, porque funciona diferente também para cada um. Mas, no mínimo, a gente tem que pensar que se eu assisto 4 aulas, eu posso dedicar e devo dedicar 1 hora para cada aula, 40 minutos, 50 minutos para cada matéria. Isso significa que se você estuda, você começa a estudar, depois de assistir a aula, você começa a estudar às 14 horas, se você estudar 1 hora por matéria, você 18 horas já acabou. Mas isso é pouco ainda. E aí, o que significa? Então, como eu falei, se você tem uma facilidade, por exemplo, em história, e você assiste aula de história de manhã e não estuda história à tarde para estudar física, você vai começar a esquecer a história. Você não vai ter aquele desempenho top de história. Então você precisa ver, mas eu tenho dificuldade na física. Você se organiza para estudar física também. Não é 1 hora de estudo de história por semana que vai fazer com que você seja fraco na física. Não é isso. É saber estudar a física. É ter orientação. É praticar, é buscar saber como aprender física. Porque dizer que 1 hora de estudo de história, que é uma matéria que você tem facilidade, não é possível porque você tem que estudar física, que você tem dificuldade. Você tem que estudar matemática, que você tem dificuldade. Eu não faço redação, porque não dá tempo, porque eu tenho que estudar física, porque eu tenho que estudar matemática, porque eu tenho que estudar português. Não, gente, se não tiver organização e disciplina, você não consegue evoluir. Se você não tratar a questão da curva do esquecimento, você não vai evoluir.